Pequeno conto de encontro. Era uma vez, num dia ensolarado e cheio de flores, um pequeno agricultor que resolveu colher as flores, colocar em sua carroça e dirigir-se até a cidade mais próxima para as comercializar. Sentia que era um dia próspero. Estava o céu azul e sem nuvens, perfeito para que as flores continuassem viçosas e coloridas. E então ele pensou: hoje Deus irá me guiar para o lugar onde melhor lhe servirei. Farei um bom dinheiro com as flores que ele me permitiu semear e colher. Pois se ele não me desse a terra, onde haveria eu de semear? E então nosso personagem, que vou chamar de José, colocou-se na estrada e, a chegar à primeira encruzilhada, parou a fim de sentir para onde deveria melhor seguir. E então ele seguiu para a direita, sentindo impulso forte em seu coração. Mas, a alguns metros adiante, ouviu um pedido de socorro e vinha da direção oposta. Ele parou, virou a carroça e pensou: vai ver que eu tomei o impulso para a direção errada. E assim seguiu apressado em direção ao pedido de socorro. Ao passar a encruzilhada, ele tomou à esquerda e ouvia que o pedido ficava cada vez mais alto. Aproximando-se de uma gruta, ele ouviu o eco e teve que pensar como iria fazer para entrar, pois que a carroça e o animal que a estava puxando não passariam pela abertura. E então José disse a Deus: Deus, tomai conta do burrico e do meu jardim. Vou adentrar a gruta para prestar o socorro necessário. José afastou-se da carroça e adentrou a gruta. Ao caminhar alguns passos, encontrou uma moça que abraçava um bebê em seu colo, mas que estava entre panos sujos de sangue. E José entendeu que o bebê deveria ter chegado há pouco ao mundo. Antecipando-se à necessidade do que estava por vir, José levou uma bolsa com água, remédios de ervas, azeite, vinho e panos. Aproximou-se da jovem e lhe disse: fique tranquila, eu vou ajudar a limpar o seu bebê. A jovem, sem forças, pois que colocou toda a sua energia em pedir ajuda, entregou o recém-nascido a ele. Mas a surpresa foi grande quando ele percebeu que a criança ainda estava com o cordão preso em seu corpinho. Ele, gentilmente, sem querer alarmar a mãe, pegou a faca que estava na bolsa, procurou desinfetá-la da melhor maneira e cortou o cordão que unia a mãe e a filha. Nesse ínterim, José fez os curativos, lembrando da mãezinha e das irmãs, já que fora irmão mais velho de 8 filhos. Ao embrulhar o bebê em panos limpos, devolveu-o à mãe, que com os olhos repletos de lágrima lhe disse: eu não posso ficar com esta criança. Eu fui violentada e, ao perceber que minha barriga crescia, me escondi de vergonha e tenho vivido sozinha, indo à cidade apenas quando a noite caía para poder conseguir alguns suprimentos e não morrer de fome. Minha família não pôde me amparar, pois são servos em uma casa e lá não aceitariam a minha condição. E se eu contasse da violência que sofri, me fariam tirar a criança. E como eu poderia fazer isso com um ser que não teve culpa de nada? Eu não sei se tive ou não tive, mas a mim só cabia confiar em Deus. E em uma conversa muito sincera com ele, eu disse: Deus, se eu conseguir sobreviver e esta criança viver, me ajuda a limpar meu coração, a perdoar o meu agressor e recomeçar.
pois como eu vou viver me sentindo indigna para ser mãe e criar uma criança sem ter meu coração livre dessa dor? Os meses se passaram e eu enfrentei muitos desafios, e o mais cruel deles foi a solidão física, o contato com as pessoas, a falta de um abraço, de um apoio, a falta de colher flores nos campos, de andar a cavalo, enfim. Foi como se minha vida tivesse sido roubada de mim. E quando eu pensei isso, foi tão curioso, pois em seguida também pensei: se minha vida foi roubada de mim, eu deveria ser grata pela vida que estou a gerar, pois foi esta a nova vida que Deus me deu. José escutava com atenção toda essa história e jamais imaginou que naquele dia tantas coisas surpreendentes lhe aconteceriam. E a moça, que disse se chamar Ana, continuou a narrativa singela, mas muito emotiva. Hoje tenho confirmado que Deus existe. Como pode, no meio do nada, num caminho onde ninguém passa, e sei disso, pois estou escondida aqui há muito tempo, e porque sei que as pessoas acham o caminho da esquerda perigoso e preferem seguir pela direita. Como pode, justamente hoje, onde, se não conseguisse socorro, certamente morreríamos de fome e falta de ajuda médica, eu e minha filhinha, conseguir a ajuda de alguém, a sua ajuda. José sorriu, segurou a mão da moça, que parecia exausta, e disse: Deus nunca atrasa, nem se precipita. E então ele nos colocou neste ponto de encontro. Pois hoje, quando me levantei, resolvi ir à cidade para comercializar as minhas flores e pedi a Deus que me encaminhasse para onde eu ia ter mais prosperidade. E ele me trouxe até aqui. Ana, eu sou viúvo. Minha mulher morreu no parto e foi impossível à parteira salvá-la, tanto ela como o nosso filho. Isso já fazem 3 anos e eu perdi aquela alegria de viver e quase não saio da fazenda de flores. Apenas em algumas ocasiões eu acompanho os servos para comercializar a colheita. Mas hoje eu acordei me sentindo muito próspero e sabia que Deus iria me abençoar grandemente. Ana, sei que acabamos de nos encontrar, mas será que você consideraria casar-se comigo e me fazer pai de tua filhinha? Assim ela não será mais filha da dor, e sim do amor. E você terá cumprido a promessa de Deus de poder recomeçar a vida e ter uma família, se sentindo esposa e mãe digna. Ana, com os olhos marejados e tendo sentido a bondade na voz e nos olhos de José, desde que ele adentrou a gruta, balançou a cabeça positivamente e disse: José, você me encontrou no momento mais desafiador. Eu desistiria de tudo na vida, menos de Deus. E tenho certeza de que sim, Ele nos uniu nesse ponto de encontro. Que eu possa ser digna de ser sua esposa e mãe de sua filhinha. E Ana lhe pergunta: José, qual era o nome da sua falecida esposa? E ele respondeu: Míriam. Pois então, nossa filha, se você concordar, será Míriam. E ela será a primeira de mais alguns filhos que lhe darei e encherá a nossa vida de alegria. José levantou Ana do chão, dando-lhe suporte nos ombros, e tirou
a mãe e a filha de dentro da gruta. Ao alcançarem o lado de fora, avistou a carroça. As flores pareciam cansadas do sol e Ana disse: melhor nos apressarmos para alcançar a cidade, já que as flores não irão suportar o calor, e você então terá prejuízo. E ele respondeu: Ana, hoje eu já fui abençoado e voltarei para minha casa próspero. Cheguei aqui com o coração vazio e também com o sentimento de que a vida havia me roubado 2 vidas, e a de Miriam e de meu filho, e volto para casa com 2 novas vidas. Vamos para casa. Você precisa de cuidados. Essas flores vão enfeitar o nosso lar para celebrarmos a sua chegada e a de Miriam. E o futuro Deus nos proverá. E então essa nova família regressou ao lar de José para começar uma nova história. Meus irmãos, que esse pequeno conto de encontro lhes inspire a acreditar nos caminhos da vida e a entender que os presentes de Deus, que vão realmente nos fazer feliz, podem estar aonde nunca estaríamos se não fôssemos chamados a ajudar. Que sua vida seja muito mais do que você imagina e mais real do que é, porque além do que os teus olhos conseguem alcançar aqui, a vida é mais.